Queridos companheiros, muito boa tarde a todos. É sempre com grande alegria que iniciamos uma reunião em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de todos os benfeitores que já chegaram bem antes de nós e com muito amor, muito carinho, prepararam a ambiência para todos nós. Então vamos aquietando os nossos corações, acalmando o nosso pensamento para cada vez melhor absorvermos tudo de bom que esses benfeitores trazem para todos nós. Hoje, sábado, aqui no Centro Espírita Leon Denis, estudamos o Livro dos Espíritos. E, especificamente hoje, vamos estar estudando, na parte terceira, o capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, Direito de Propriedade e Roubo, que a nossa querida Bianca Cirilo vai estar trazendo para todos nós. E durante o Evangelho, durante os passos no Evangelho, o nosso companheiro Anderson vai falar conosco sobre o sacrifício mais agradável a Deus. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos passar agora a leitura da página, que todos nós temos às mãos, e vamos observar o texto tão belo do nosso Emmanuel, que toca tanto o nosso sentimento. Vamos observar. A página de Emmanuel está no livro da Esperança, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Propriedades. Em tudo que se refira à propriedade, enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade e que, por se haverem incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes, com absoluta indiferença, as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Dispões das águas circulantes que em mananciais e poços, rios e chuvas te felicitam a existência, sem que te lembres disso, e ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregas-te sem defesa a pensamentos de irritação. Flores aos milhares, na estrada e no campo, convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conservando contigo, pelo idioma particular do perfume e, em muitas circunstâncias, não hesitas esfacelá-las sob os pés, deitando reclamações se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida e lhes consomes as energias, a afeição da criança que se rejubila, inconsciente e feliz, no seio materno. E se o vento agita leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja, pelas ogivas dos sentidos, a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas de pronto o ilimitado valor, e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas a que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Não invejas a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna amoedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma
e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Emmanuel. Bela página para nossa reflexão, não é? Nós vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos da tarde de hoje. Amado Jesus, com muita alegria em nossos corações, aqui estamos presentes para darmos continuidade a esse trabalho de cada vez mais, Senhor, conhecermos a nós mesmos, conhecermos as leis de amor que nos regem, conhecermos, enfim, a Deus, nosso Pai, através do estudo esclarecedor, orientador, que tanto, Senhor, nos fortalece e nos orienta à existência. Rogamos ao Teu coração que, através desses benfeitores que em Teu nome aqui se encontram, possam todas as atividades que estão sendo realizadas neste momento em nossa casa, receberem, Senhor, o amparo, o sustento dessas vibrações de paz que partem, Senhor, do Teu coração. Que a nossa companheira Bianca, o nosso Anderson, todos nós sejamos envolvidos por Teu sentimento maior, para melhor compreendermos tudo que aqui iremos estudar. E permita, amado Jesus, que seja em nome de todos esses benfeitores espirituais, em nome da direção que do plano espiritual nos conduz, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, venhamos a iniciar a nossa reunião de estudos e pazes da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos fazer então agora a leitura da página que temos às mãos, com o tema de hoje, o Livro dos Espíritos, ainda uma vez repetindo, na sua parte terceira, o capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, os itens 880 a 885. Direito de propriedade, roubo. A questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: é o de viver, e por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência. A questão 881. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular o de que viver para repousar quando não puder mais trabalhar? Resposta: sim, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até alguns animais lhe dão um exemplo de previdência. Vamos passar para a questão 884. Qual o caráter da propriedade legítima? Resposta: só é propriedade legítima aquela que tenha sido adquirida sem prejuízo para outrem. A 885 e última. O direito de propriedade é ilimitado? Resposta: certamente. Tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Mas, como já dissemos, sendo a legislação dos homens imperfeita, frequentemente consagra direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Tema muito bom para a gente estudar, não é? Vamos ouvir então a nossa Bianca, pedindo a Deus que a sustente e abençoe. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos que nos acompanham também pela internet. Que o Senhor da vida nos abençoe. É sempre com muita satisfação, com muita alegria, que mais uma vez nos apresentamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, que a gente considera um livro indispensável à nossa sobrevivência na Terra. É fundamental que nós espíritas tenhamos a clareza do valor que o Livro dos Espíritos tem na nossa trajetória,
no nosso entendimento da vida, no nosso entendimento de nós mesmos, no nosso entendimento da convivência. E hoje a gente vai falar de um tema que quase não dá problema, né, gente? Propriedade, quase não dá problema. Temos, assim, uma legislação maravilhosa, não temos lutas e disputas judiciais por causa de herança, isso não acontece. Não há espíritos que vêm ao nosso socorro brigando pela propriedade. E aí esse estudo nos faz pensar, o que realmente é nosso? O que realmente nós temos? Tudo que está lá em casa, Bianca? Será que tudo que está lá em casa é nosso? Até aqueles remédios fora da validade, que a gente não joga fora. Aquelas roupas que não servem mais. Ou seja, essa questão do direito de propriedade incita muito o nosso orgulho. Um sentimento de status que vem sendo construído historicamente ao longo das nossas diferentes vivências, principalmente nas vivências de poder. É interessante como nós, quando temos a curiosidade de sabermos quem fomos no passado, ninguém quer saber se foi o companheiro que vive nas ruas, né, de uma forma modesta. Todo mundo quer ser Maria Antonieta, Cleópatra, né? É aquele povo. Cleópatra, falando em Cleópatra, ela é considerada uma das mulheres de maior fortuna. À época que ela era uma grande aficionada, digamos assim, em pérolas, e os historiadores falam que ela acumulou o equivalente hoje a 95 bilhões de dólares. Ou seja, ela ultrapassou o Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, que tem uma fortuna de 86 bilhões de dólares. Aposto que vocês pensaram, poxa, por que eu não sou o Bill Gates, né? Só que é um compromisso muito grande. E aí a gente para pensar, o que realmente a gente tem? Nós temos ainda, ao longo da nossa história, uma necessidade muito grande de ter razão, a gente não tem? Eu tenho razão. Como a gente tem necessidade de estar certo. E Joana de Ângeles fala para a gente que muitas das vezes a gente precisa trocar a necessidade de ter razão pelo direito de ser feliz. Será que essa questão da propriedade é algo que a doutrina espírita demoniza? Será que ser espírita é não desejar ter coisas materiais? Será que ser espírita é entrar numa postura do eremita ou uma postura de um certo distanciamento? E aí eu escutei uns espíritas falarem assim, que não é no Leon Denis, que fala assim, eu não gosto de dinheiro, tudo mentiroso. A gente adora dinheiro, né? Se começarem a falar ali fora, tá dando dinheiro aqui no supermercado, acabou a minha palestra, não tem mais estudo, vai sair todo mundo em retirada. E eu vou ficar falando para os espíritos, porque a gente adora dinheiro. Quem falar que não gosta, quer dizer, uns lidam com mais equilíbrio. Quem falar que não gosta é porque está naquela de mostrar que é desapegado. E na realidade, a propriedade, o nome já diz propriedade, incita uma questão de poder e de domínio muito grande, que faz com que a gente confunda o ter com o ser. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, a primeira obra da série psicológica, trazida na década de 90, depois de vários estudos que Joana faz com Jung, ela traz para a gente uma reflexão fundamental para embasarmos o nosso estudo de hoje. Ela fala dos homens essência e dos homens aparência. Nós estamos vivendo uma era, que aliás está demorando, né, gente, a passar. Vamos combinar? A gente fala, a gente está vivendo uma era, sei lá desde quando, né? Uma era que é dos homens aparência. Eu sempre brinco, se eu chegasse aqui com a blusa rasgada, vocês não iam prestar atenção no que eu estava falando. Vocês iam olhar para o furo que estava aqui. E provavelmente iam achar que Bianca não estava bem, né? Porque veio rasgada para o centro. Então, na realidade, a gente se preocupa muito com aparência. Muito. A aparência ainda impressiona os nossos sentidos. A aparência, a posição social, enfim, a questão do status intelectual. A gente fica muito preocupado com essa questão. E Joana fala que nós estamos exatamente num desafio existencial de valorização do espírito. E para a gente fazer isso, a gente tem que entender propriedade dentro de um contexto fundamental. Vamos pensar. Vamos imaginar que todos nós aqui estivéssemos com um saco de vários bilhões de dólares, um saco
vários sacos, né? Porque vários bilhões de dólares não dava num saco só. Vários sacos de vários bilhões de dólares no deserto do Saara. O que a gente faz com esse dinheiro no deserto do Saara? Nada. Não dá nem para comer, né, gente? Porque vai desencarnar, né? Então, apesar que a Cleópatra comeu as pérolas, mas isso é outra história. Mas, enfim, vamos parar para pensar. O contexto em que a gente tem as coisas é que vai definir o valor das coisas. No deserto do Saara, o dinheiro não teria a mínima validade. Obviamente, em outro contexto, ele teria. Mas nós nos apegamos mais à coisa do que entender o contexto em si. Será que eu não posso ter dinheiro? Posso ter dinheiro. O que é que o Livro dos Espíritos está dizendo aqui para a gente? O direito natural de acumularmos os bens com um trabalho legítimo, obviamente com o nosso esforço. O grande problema é que a gente confunde o nosso valor com a nossa conta bancária. E aí eu vou fazer uma pergunta cruel. Pensando agora na nossa conta bancária, quanto a gente vale? Essa foi triste, né? Mandaram agora. Nem pensei nisso. Estou pensando agora e também estou terrível aqui. Terrivelmente assim afetada. Então vamos lá. Pensei na conta bancária, deu nervoso, né? Considerando, né? Várias coisas. E aí vamos pensar, gente. Como que a gente confunde a nossa importância com a quantidade de coisas que a gente tem ali? E isso faz com que a gente não entenda a relação que eu preciso ter com a propriedade. Quando a gente fala em ter, a gente está falando em empréstimo. Porque existe uma coisa que Deus regula, e está lá no Evangelho, que é o seguinte: eu preciso entender que eu sou, eu estou na condição daquele que pega emprestado e não da condição de dono. E muitas das vezes nós matamos, nos desvencilhamos, nos atracamos por conta do dinheiro. E por que a gente faz isso? Olha que coisa interessante. A gente foi buscar um pouco a influência dessa relação com o dinheiro na nossa subjetividade. E a gente foi encontrar várias questões do movimento capitalista, que não tem como falar disso, que explica para a gente por que a gente confunde tanto a importância com a quantidade de dinheiro. O capitalismo é um sistema de governo que produz as chamadas superpessoas. Quando a gente liga a televisão, nós entramos num mundo imaginário das pessoas que são melhores do que nós, ou que nós acreditamos que são melhores do que nós. E ao ligar a televisão e imaginar o mundo mágico das superpessoas, a gente quer ser o quê? Igual a elas. Afinal de contas, aquele mundo de Bob, né, é um mundo diferente do mundo real. E a gente vai, através de vários processos de alienação sofisticada, entregando a nossa liberdade de raciocínio, a nossa liberdade de criação, a nossa capacidade de discernimento, aquilo que a mídia dita. Bianca, você de vez em quando está sempre demonizando a mídia. Será que a mídia é ruim? Não. Existem vários meios de comunicação que falam de notícias maravilhosas. Eu vou fazer uma propaganda, o site Só Notícia Boa, eu trouxe alguns casos para a gente ver aqui, que fala de várias questões que estão acontecendo no mundo, mas a gente prefere entrar em sintonia com aqueles dois que estão em guerra, né? Ou quase entrando em guerra. É aquele cara lá da Coreia e o tio Sam, né? Eles estão quase... Porque aquilo dá ibope. Será que vai ou não vai essa guerra, né? Tomara que não. E aí a gente começa a ver o que vai acontecer. Porque quando a gente está... Uma notícia boa parece que não encanta tanto os nossos sentidos. Agora, se tiver sangue, se tiver suspense, se tiver terror, se tiver taquicardia, isso é legal. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos muito atrelados aos aspectos negativos. E isso é ruim, a gente precisa fazer uma limpeza urgente. E aí, voltando, na realidade, quando a gente olha para o mundo das superpessoas, a gente se desumaniza. O capitalismo, na sua origem, ele foi criado com o objetivo que ele começou a ficar cada vez mais complexo ao longo da história. Porque se antes a gente tinha uma proposta de troca regulada por uma lógica de mercado, onde as coisas eram atribuídas um valor, hoje nós confundimos. Nós somos a própria mercadoria. Afinal de contas, a Bianca vale a marca da blusa que ela está usando.
E aí, quando a gente vai observar os hábitos dos ricos, eu fui pesquisar algumas coisas, eu fiquei meio chocada. Fiquei bastante assustada. E aí, observando algumas coisas, eu falei assim, gente, para que isso? Tem um determinado líder, que eu não vou dizer quem é, ele é oriental, e ele gosta muito de arroz. Então, o que ele faz? Toda vez que ele vai comer arroz, os seus súditos, olha isso, eles precisam catar cada grão de arroz. Os grãos quebrados vão para o lixo. Tá? Ele só come arroz com os grãos o quê? Certinhos. E ele tem o hábito de colecionar milhares, eu li isso, milhares de garrafas de conhaque. Vai desencarnar e não vai beber tudo, né? Com certeza. Então, na realidade, isso é para quê, gente? Isso é o mundo das superpessoas. A gente está aí nesse festival de música. Já fiquei sabendo que um determinado cantor exigiu uma determinada água que vem lá não sei da onde, sabe? Porque essa água aqui do bebedouro do Leão Denis não serve, não. Então, na realidade, a gente vai confundindo e vai se perdendo nessa proposta de acumulação. Será que o problema está no dinheiro? Ao longo da história, a gente tem um movimento religioso da Igreja Católica dizendo para a gente que a propriedade privada era demonizada. Por quê? Por quê? Porque a igreja dominava várias terras na Europa. Incitar o acúmulo de bens era o quê? Era uma forma de perder poder. E aí o que aconteceu? Passou a vincular a religião com a demonização dos bens. Não é nada disso. A gente precisa de dinheiro. A nossa casa, para se manter, ela precisa dos bens materiais. A gente precisa de recursos. E se eu estou na prova da riqueza, lembrando Condessa Paula, a prova mais difícil, né? À toa que ela escolhe como sendo a última. Se eu estou na prova da riqueza, é porque Deus sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem é abrir mão da senhora de todos os poderes. Qual é? Necessidade. A senhora do capitalismo hoje é a necessidade. Quantas necessidades foram criadas ao longo da história que há 20 anos atrás a gente não tinha? Eu era adolescente, não tem muito tempo isso, claro, né? Porque eu sou uma pessoa jovem. Eu não tinha celular. Essa geração agora, se não tiver celular, né? Eu já vi uma pessoa, já contei isso para vocês, ter uma síncope, porque foi um estado assim de histeria de 5 minutos, porque quando ela sentou e olhou para mim, eu esqueci meu celular. Gente, eu achei que ela ia ter um infarto. Minha vida está toda lá. Tá certo a gente botar a vida toda no celular? Mas a gente bota. Aí tem aquela coisa, né? Eu tenho um celular que é para o roubo, né? Assim, eu já escutei isso. Aí eu compro um ruinzinho, né? Assim, aí eu levo na bolsa, né? E aquele que é o smart, né? Todo, né? iPhone, aí tudo, a gente coloca em casa. Aí eu ando, porque quando o ladrão pedir, eu já tenho aquele bolinho para ele, eu já entrego, assim, né? A gente já sai preparado para ser roubado. Olha que interessante isso. Já virou uma outra esfera do capitalismo. Sustentar o ladrão, virou um outro emprego, porque, gente, vamos combinar. Aí a gente já sai magneticamente de casa, dizendo, venha que eu vou te ajudar a sobreviver. Então a gente precisa parar para pensar, por que eu tenho que levar o celular do ladrão? Tudo bem, a gente está num mundo violento ainda, numa sociedade que tem várias dificuldades de entendimento entre o ter e o ser, mas será que eu também já não programo isso? Porque a gente está dentro de uma lógica, e nessa questão da propriedade, o maior medo que a gente tem é de depender. E a gente fala assim, eu não quero ficar velha para depender de ninguém. A gente não fala isso? Fala sim, confessa porque o mentor está assim do lado. Fala, ele está do lado. A gente fala, eu quero ficar velha, mas eu não quero depender de ninguém. Olha só, a gente tem pavor de depender. E nós lidamos hoje com o dinheiro através de uma síndrome, que tem uma psicóloga que escreveu um livro, vou lembrar, espera aí que o HD mediúnico vai funcionar, daqui a pouco eles mandam, né? E ela escreveu um livro, e nesse livro ela trabalha o seguinte: como que nós vivemos atordoados com a síndrome da escassez. Então é meu. A gente já se programa pensando na escassez. E olha que nós não somos uma nação que passamos por guerras, hein?
Não as guerras que as nações europeias passaram de uma maneira horrorosa, né, uma escassez assim que não tem palavras. E interessante que a gente passa por essa lógica. Por quê? Porque existe uma coisa chamada apego. E hoje, se nós temos brigas judiciais por causa de propriedade, é porque a gente não sabe dividir. É porque a gente tem medo de compartilhar. E, na realidade, isso pode perdurar a tal ponto de eu desencarnar, e ao desencarnar eu vou levar esse sentimento de direito. E falando em direito, infelizmente, o nosso sistema judiciário é o pior possível. Porque ele é um sistema judiciário que é o quê? Ora ele é paternalista, ora ele não é paternalista, ora ele privilegia uma parte, ora ele não privilegia. Nós temos na lógica do sistema judiciário uma ideia de que eu, enquanto Estado, sei o que é melhor para você. E aí a gente briga, sem contar que a gente tem que esperar horas e horas as audiências, né, gente? Vamos combinar. Isso é o quê? Isso é a cultura do Estado, da superpessoa. Quem é o juiz? É a superpessoa. A gente pode ficar 4 horas esperando uma audiência. Não pode? Pode. Ele é uma superpessoa? Será? E aí a gente tem essa cultura, que é uma coisa que ele fala aqui, dentro dessa lógica da propriedade. Tem um autor, que é o André Andrade, nesse livro muito bom, Espiritismo e Globalização. Ele fala de 3 lógicas que fundamentam para a gente essa questão que dá para a gente trazer para o direito de propriedade. Primeira lógica, idolatria do dinheiro. Segunda lógica, idolatria do mercado. Terceira lógica, deixa eu ver aqui. Idolatria da técnica. Hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente globalizado, onde a gente tem o que ele usa um autor, que é um geógrafo, chamado Milton Santos, e o Milton coloca uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo hoje nessa era de propriedade, de globalização, né, de quem tem o quê, uma coisa que ele chama de globalitarismo, ou seja, o totalitarismo da racionalidade da técnica científica. E aí, quanto mais globalizado, quanto mais especializado, mais poder tem. Só que isso não seria nenhum problema se nós soubéssemos o quê? Se nós soubéssemos entender que cada um de nós tem aquilo que a gente precisa para se desenvolver como espírito. E a Bianca está dizendo que a gente não pode procurar nada melhor, não. Que se a gente está numa situação ruim é para ficar aí. Não estou dizendo isso. A gente está dizendo que a gente tem que aprender a distribuir melhor as nossas rendas e, principalmente, distribuir melhor os nossos valores. Porque a gente julga pela aparência sim. Eu tenho uma amiga que é advogada, e eu sempre gosto de contar isso. Ela disse que uma vez ela foi no fórum, e ela foi de calça jeans e tênis. Ela disse que ninguém olhou para ela. Ela tentou se apresentar, olharam assim, essa aí deve ser assistida, porque esse é o preconceito. E aí, outro dia, ela fez o teste. Ela botou o terninho básico, o salto do poder feminino, né, gente? Vamos combinar, que a gente fica poderosa quando a gente bota aquele salto, né? E foi. Quando ela chegou lá, eu já não sei, né, que eu já fico alta demais. Mas quando ela chegou lá, pois não, doutora, o que a senhora precisa? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E, na realidade, o Espiritismo está pregando o quê? A nossa propriedade legítima é aquela que a gente vai levar. Porque a que vai ficar aqui, a gente tem que aprender a utilizar, aprender a se beneficiar e aprender a compartilhar. Exceto algumas coisas que não dá para compartilhar. Marido, né, esposa, aí já não dá para compartilhar. É complicado, né? E também não é propriedade. E a gente toma como propriedade, não é? Meu filho... minha, não sei o quê. Eu passei por um teste de fogo, que eu deixei minha filha ir para um acampamento 4 dias sem comunicação. Gente, pede para sair. Vamos combinar. Aí já volta outro filho, né? Porque você manda um filho e volta outro. Mamãe, eu já sei fazer. Ah, tá bom, eu já sei fazer. Porque, na realidade, o que é meu ali, né? O que é meu? E a gente precisa estar pensando nisso, porque a gente, de fato, fica muito inseguro com a perda. Porque a produção de necessidade,
nessa questão da legitimidade, o que é meu, o que não é meu, traz uma seguinte questão, não só o medo da escassez. O que mais que traz? O medo de ficar sozinho. Se eu não tenho companhia, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, como a gente lida mal com a solidão e como que os bens materiais fazem a gente se distrair da solidão, não fazem? Porque enquanto a gente tem muita coisa para gerenciar, a nossa cabeça não para silenciar e olhar o espírito. Eu chego em casa, não precisa levantar a mão quem faz não. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, ligo um negócio, né? Pá! Que eu tenho que ficar com companhia. Tem que escutar, não é isso? Como a gente tem dificuldade de estar só. E aí vamos agora esmiuçar mais o Livro dos Espíritos, para a gente não perder algumas questões. Ele diz aqui, olha só. O homem tem direito de defender o que acumulou através do trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus, desce a César o que é de César. O que Jesus quis dizer com essa passagem, dai a César o que é de César? O que Jesus quis experimentar ali com a gente? A nossa hipocrisia. Porque, na realidade, Jesus foi tentado para que ele, de alguma maneira, se comprometesse em defender uma coisa e defender outra. E, na realidade, é para experimentar a nossa capacidade de olhar a essência. De olhar para o outro e falar assim, não, mas ele vale pelo que ele é. O que a gente desenvolve nas nossas crianças desde a tenridade? A gente educa os nossos pequenos para esses valores? Ou a gente quer que os nossos filhos só andem com pessoas, com filhos de pessoas que são bem-sucedidas? A gente deixaria os nossos filhos andarem com pessoas numa situação específica que tem uma baixa renda e a gente já presume que ali tem potencialmente um criminoso, alguém que pode gerar algum tipo de risco? Como é que a gente se comporta? Ah, não, fulano, você pode falar com fulano sim, meu filho, afinal de contas ele é de uma boa família, a mãe é não sei o quê, o pai é não sei o quê. Só que os roubos também acontecem nas altas classes sociais. Aliás, não existe nenhuma estatística que comprove que o maior índice de criminosos está na pobreza. Isso aí é uma estatística totalmente tendenciosa. Existe uma professora que eu gosto muito, a professora Cecília Coimbra, que é uma militante de vários movimentos políticos, principalmente contra a ditadura militar. Ela traz uma série de obras interessantes sobre isso. E ela diz uma coisa muito interessante para a gente pensar, essa associação entre crime e pobreza. Ela diz lá, como que a ideia de crime foi associada à pobreza por uma questão de conveniência capitalista. Afinal de contas, a gente tem que produzir os inimigos públicos, não é? E a gente não faz isso também nas nossas relações? Já pensaram em alguém, tenho certeza. Aquele pessoal lá de casa que quando chega perturba o ambiente. Oh, meu Deus, né? Tem sempre alguém que é o mal-vindo. Porque, na realidade, a gente não consegue criar leis o quê? Inclusivas. O André fala nesse livro aqui, do Espiritismo e Globalização, que o problema não é a gente viver em rede. Nós estamos avançando, o progresso está aí, temos que viver em rede. O problema é que a gente não globaliza o amor. Quando é que a gente vai globalizar o amor? Quando que a gente vai entender que o que eu tenho e se eu tenho mais é para eu aprender a distribuir? E aí eu vou lembrar de uma garotinha na internet, a Vitória. Não sei se vocês viram, uma menina de 4 anos, ela conversava com a mãe e ela discutia o problema das pessoas que vivem nas ruas. E ela dizia assim, pois é, mamãe, vou falar com as minhas palavras que eu não lembro na íntegra o que Vitória falou. Mas vocês vão procurar na internet, vocês vão achar. Pois é, mamãe, as pessoas que vivem na rua a gente tem que trazer para casa. Aí a mãe já ficou assim, 4 anos de idade, tá? E tem gente que fala que o espírito não existe, vamos combinar, né? 4 anos. E aí a mãe, não, minha filha, mas por quê? Olha só, mamãe, eles não têm amigos, eles vão ficar sem amigos. E nós somos os amigos deles. Vou falar mais ou menos assim como ela falou. Aí a mãe, Vitória, mas por quê? Pois é, porque olha só, eu gostei dessa frase. Porque Jesus colocou na minha mente, na tua mente também, eu achei o máximo quando ela falou isso. Aquele dedinho assim, né? Jesus colocou na sua mente, na minha mente, na sua mente também, que a gente tem que ajudar. Para ela era uma questão simples. Não tem casa, bota dentro da minha. Resolveu o problema do mundo ela, assim, em 2 minutos. E aí eu fiquei olhando aquele espírito, ela falou assim, Vitória, mas por quê? Pois é, mamãe, porque eles vão ficar sozinhos, a gente tem que ajudar.
As pessoas que dizem que não tem que ajudar, elas estão enganadas. Já teve essa frase. Pois é. Uma anciã num corpo de 4 anos, né? Um espírito amadurecido. E aí, ainda tem o desfecho. Quando o pai ofereceu suco, tinha um suco aberto e um fechado. Ela queria o fechado. Aí o pai falou assim, não, filha, nós vamos tomar o que está aberto. Aí ela falou, então tá, sem problemas. Igualzinho a gente, quando é contrariado, a gente também não reclama, né? Porque se receber um suco trocado, na hora que a gente pede alguma coisa lá no restaurante, eu não pedi isso, não é? A gente faz. Então a gente tem que parar para refletir. A gente exige muita coisa. Você sabe com quem você está falando? Com uma caveira em potencial. Vai morrer, vai ser enterrada. Uma caveira em potencial que eu estou falando. Um ser futuro desencarnado. A gente está falando, todos nós somos futuros desencarnados. E aí a gente para pensar o que realmente a gente tem. E será que tudo que a gente tem a gente precisa para ser feliz? Será que a gente não está entrando numa lógica do consumo desmedido? E aí eu lembrei do Etienne Laboiti, que foi um filósofo francês do século XVI, que escreveu um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Ele era jovem quando ele escreveu, acho que 22 anos, uma coisa assim, ou 21, se não me engano, mas ele era jovem. E ele escreveu uma coisa muito interessante nesse discurso, porque ele questionava por que as pessoas entravam num processo de obediência cega aos reis. Paris estava passando por um momento difícil, havia uma crise do sal, uma coisa assim, e ele estava questionando a lógica fiscal do rei. E as pessoas voluntariamente vão seguindo a chamada servidão voluntária, que já é um absurdo, porque servidão voluntária? Como assim? Por que a doutrina espírita foi tão atacada? Porque a doutrina espírita ela resgata a lógica da liberdade, da indagação, da criação, do livre-arbítrio e da responsabilidade pessoal. Acabou. O meu destino é construído através de mim. Isso cria o sistema hierárquico, arbitrário, numa lógica onde eu sou melhor porque eu tenho mais. Acabou. Não tem sacerdote. Eu não sou a sacerdotisa aqui na frente. Somos todos iguais. E essa igualdade nos constrange, igualdade em termos de oportunidades. Não há privilégio na lei de Deus. E aí a gente vai pegar o livro dos Espíritos, quando ele diz assim, quem é o homem mais rico? Quem é o homem que mais tem coisas? Ele diz lá, é aquele que menos necessidades tem. O que a gente falou no início, qual é a senhora do capitalismo? A necessidade, porque a gente sai de casa para comprar uma blusa e volta com 14, não é não? Eu vou comprar só uma coisinha no shopping, aí vem carregada, né? Cartão de crédito estourado. Depois eu vejo, esse negócio de depois eu vejo é sério, hein? Depois eu... Gente, pelo amor de Jesus Cristo, depois eu vejo. Aí depois eu vejo, o dinheiro não nasce no poste, né? E aí a gente não consegue se programar. Ou então tem o contrário. Compra e sente culpa. Comprou uma blusa, chega em casa arrasado, tem que ir para terapia, discutir isso, porque comprou uma blusa, afinal de contas tem gente que está passando fome, eu comprei uma blusa. Gente, pelo amor de Deus. Também é o outro extremo. E aí a gente começa a pensar qual é o parâmetro para essas coisas. Qual é o limite entre ter e não ter? O que de fato a gente precisa para ser feliz? Vou fazer agora uma brincadeira cruel. Vamos imaginar que a gente não tem mais casa, que a gente não tem mais nada que está dentro daquela casa, que a gente não tem mais casa. Qual a sensação, hein? É essa sensação que os refugiados estão sentindo. É essa sensação. Mas a gente faz questão de um suco que não foi do jeito que a gente queria. É para produzir culpa em vocês? Claro que não. É para a gente refletir e pensar, será que eu não estou exigindo muito? Será que eu não estou exigente demais com determinados detalhes? Que a roupa tem que estar esticada, que não sei o que. Gente, tem que estar impecável, não pode ter um negocinho que a gente amassa tudo e joga fora e manda passar de novo. Enfim, a gente exige muita coisa que não vai fazer a mínima diferença na hora que a gente desencarnar. Vai fazer sim, vai fazer. Porque na hora que desencarnar vai ficar lá, cadê minhas toalhas, cadê não sei o quê? E vai ficar se atrasando. Então a gente precisa pensar, vamos prosseguir. Eu falo pra caramba, nossa senhora, vamos lá. Aqui, ó, aí ele diz aqui,
O desejo de possuir está em a natureza, sim, mas quando é só para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Eu queria tanto ganhar na Mega Sena para ajudar o Leon Denis. Não é? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar metade do meu dinheiro lá para o centro. Aí eu lembrei do caso do Chico, né? A companheira chegou, o companheiro, acho que foi um homem, disse que ia ganhar, quando ele ganhasse, ele ia ajudar o centro lá, envolvido com o Chico. Ganhou, né? Nunca mais apareceu no centro. Olha, ainda bem que a gente não tem a conta bancária do Bill Gates. Qual de nós está preparado para estar no lugar dele? Ficar com 86 bilhões de dólares por ano. Ou por ano não, é a fortuna toda. Gente, quem é que está preparado? E aí eu vou ler para vocês algumas estatísticas aqui interessantes, para a gente ver nessa relação do ter, né, do egoísmo. Olha só. Existe um relógio, eu trouxe aqui algumas curiosidades para a gente pensar se vale. Existe um relógio que foi feito por um profissional suíço. Ele começou a ser fabricado em 1782. Esse relógio custa hoje, em termos de preço de leilão, 30 milhões de dólares. Vamos lá. Existe um carro que é uma Ferrari 250 GTO, que eu não sei nem o que é isso, tá? Mas é um carro. Ele deve andar, né? Como todos os carros andam, com certeza. O modelo dele foi, em 2012, foram feitas 39 unidades desse carro. Ele custa 35 milhões de dólares. Foi comprado por uma pessoa. Tem mais 38. Quem quiser, tem mais 38 aí no mundo, tá? Quem quiser, só ir para o leilão. Uma casa, essa é demais. Uma casa em Antilha, na Índia. O homem mais rico da Índia. A Índia tem 300 e poucos milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e 1,2 bilhões de habitantes. Esse homem tem uma casa que tem 37 mil metros quadrados. 27 andares. Isso não é mentira não, você pesquisa, tá lá. 9 elevadores. Será que dá tempo, antes de desencarnar, dele visitar a casa toda? Não dá tempo, não. Não deve dar tempo. Porque assim, até ele descobrir tudo que tem na casa, já morreu, não dá tempo, né? Olha só, o edifício que é a casa desse homem na Índia, tem 170 metros de altura. E abaixo dele, aquelas pessoas morrendo de fome, 300 e poucos milhões de habitantes abaixo da linha da pobreza. Será que Deus errou nesse negócio, na hora de fazer o mundo? Será? Ou é um problema de cálculo nosso? Aí vamos lá. O que tem na casa do rapaz, né? Do senhor simpático. Piscina, ginásio de esporte, estudo de yoga, sala de cinema com capacidade para 50 pessoas, salões de festa, 3 andares de jardins internos, estacionamento para 168 veículos. Oficina mecânica, 3 helipontos, com torre de controle de tráfego aéreo, detalhe. Show, né? Esse aqui realmente está num teste de fogo. Outras coisas que também são caras. Moedas antigas. Existe uma moeda, que é a moeda do dólar, a primeira moeda produzida em 1794. Sabe quanto ela custa? Uma moeda. Vale mais que a gente, né? Olha só que coisa. Cunhada pela Casa da Moeda dos Estados Unidos. Leiloada em 10 milhões de dólares em 2013. Essas são as nossas extravagâncias humanas. Existe um selo, que é o selo da Mona Lisa dos selos, ele custa 9,5 milhões de dólares. Um pedacinho de papel. E aí teve gente que pensou assim, eu vou guardar as moedas de agora, né? Porque daqui a não sei quantos anos eu reencarno, aí eu acho lá o meu saquinho e fico rico. É assim? É, porque até essas moedas que a gente tem agora valerem isso aqui, a gente tem que ir várias vezes e voltar, né? Então vamos lá. Tem um livro de Leonardo da Vinci, que tem todos os textos de Da Vinci. Sabe quem comprou? Bill Gates, por 31 milhões de dólares. Isso aqui são as nossas peripécias humanas. Propriedade é meu. E aí eu pergunto a vocês, para que tudo isso? Para que tudo isso? A gente precisa entender que o que é essencial, olha aqui, o que é essencial? Trabalhar o nosso egoísmo. O direito de propriedade, tem uma coisa em psicologia que eu acho muito interessante. Quem é da área de psicologia e trabalha com constelação familiar, a gente tem uma visão muito, muito particular da herança. O que diz a lógica dos sistemas familiares? Que a gente não deve acumular herança para deixar para os filhos.
Não que não possa, mas não deve por quê? Porque a herança, ela suscita o dinheiro fácil. Eu não me esforcei. A geração seguinte não se esforçou por isso que eu lutei agora. E aí eu quero que o meu filho ele tenha o mesmo empreendimento, digamos assim, o mesmo esforço da empresa que eu continuei, que eu comecei. Deixa ele se esforçar. Deixa a criança fazer. Deixa treinar. Leva tudo na mão. A criança respira, leva na mão, né? Aí a outra diz lá para mim, lá em casa: mamãe, você falou que eu nasci de cesariana, né? Eu falei, expliquei a cesariana. Você falou que eu ficava quietinha. Mamãe, é por isso que dá preguiça, eu não fiz muita força. Falei, tu deixa de ser malandra. Olha a lógica dela, né? Que espírito é esse? Eu falei assim, garota, da onde você veio? Mas gente, porque a gente fica com preguiça, não fica? Tá fácil. E o que a herança traz muitas das vezes? Irmão mata irmão, deixa de ser irmão. Para a gente lidar com herança, a gente tem que ter muita maturidade espiritual. Quantos irmãos são ótimos, aí quando envolve dinheiro, acabou a amizade. Amigos, negócios à parte. A gente fala isso, a gente professa isso. Qual de nós empresta dinheiro tranquilamente, assim? Vamos emprestar. O amigo pede, a gente empresta. Olha, não dá, né? Poxa... Paguei não sei quantos reais por não sei o quê. O outro pagou 31 milhões aqui pelo livro do Leonardo da Vinci. Então, acho que a gente precisa rever alguns valores. Vamos prosseguir. Está acabando, para quem está dormindo. Vamos lá. Qual o caráter da propriedade legítima? Só é propriedade legítima a que tenha sido adquirida sem prejuízo para outrem. Respira fundo. A gente pensou no Brasil, né? A gente pensou na questão política do Brasil. E aí, é muito interessante que nesse movimento digamos assim, de desenvolvimento da nossa nação cristã, a gente está lidando, segundo Divaldo, com espíritos, segundo Divaldo, no livro Conversando, ou Aprendendo com Divaldo, agora não lembro, ele diz que todo esse problema de propriedade que nós estamos vivendo hoje na nossa nação, faz parte de um grupo de espíritos que vieram da Europa. Os nossos líderes nacionais. Isso é uma visão de Divaldo, né? Obviamente, eu estou trazendo aqui com a fonte de Divaldo. Vocês podem questionar, a gente está pensando junto. E ele diz que esse grupo de espíritos, muitos vieram da guilhotina. E a guilhotina foi um movimento que, obviamente, gerou muito ódio. Assim como todos os movimentos que, por conta de poder, por conta de se achar melhor do que o outro, a gente vai lá e demoniza um grupo e mata. Porque hoje a lógica totalitária é essa. Eu não brigo com ela porque ela quer a mesma terra que eu. Vamos pensar aqui, depois a gente fala dos árabes e fala dos judeus. A gente não está disputando só por isso, é uma questão de soberania. Eu sou melhor do que você. Então eu te elimino. É simples assim. Essa foi a lógica nazista. Eu te elimino. Vocês são sub-raça, eu sou uma raça superior, então eu te elimino. Então, muito bem. O que ele diz lá? Esses espíritos que vêm da guilhotina vieram revoltados com a prática do extermínio. E eles foram convidados, né, convidados, bem entre aspas, né, foram convocados a reencarnar na nação brasileira. Por que aqui no Brasil? Por que aqui no Brasil? Porque aqui é o maior espaço terapêutico mundial. A gente já parou para pensar nisso? É o maior espaço terapêutico mundial, é o Brasil. Com todas as questões de região, as diferenças na região sul, nordeste, nós somos uma nação hospitaleira e com condições afetivas para abrigar. Os refugiados estão vindo para onde? O pessoal da Venezuela está vindo para cá. O pessoal está vindo da onde? Para onde, melhor dizendo. E aí o que aconteceu? Eles vieram para cá, mas o ódio, né? E por que eles acumulam aqui e colocam no paraíso fiscal lá? Por que será? Porque eles não confiam no nosso povo. Isso é justificativa para roubalheira? Não, não é isso, gente, que eu estou falando. Nem justificativa para corrupção, não é isso. Mas isso é uma lógica para a gente parar para pensar. Porque quando a gente acha que a gente pode ter mais do que o outro, a gente esquece disso aqui, ó. Eu acumulo para o bem comum. Eu acumulo para partilhar. A gente sabe pegar uma maçã e dividir ao meio, porque é mais fácil, tem duas, eu dou uma para ele e uma para mim. Agora, pega uma e divide em 4. Em 6.
Como uma vez a gente teve um companheiro da Quentinha, e o grupo de Quentinha contou isso uma vez, eu não tive a oportunidade de ver essa cena maravilhosa, que a comida acabou e tinha uma senhora e um jovem. E só tinha uma Quentinha. Faz o quê? Para quem que a gente consegue aferir qual é a fome que dói mais? E aí o que o grupo fez? Ficou constrangido. O rapaz, percebendo o constrangimento, falou assim, pode ceder para ela, porque eu já comi hoje. Qual de nós teria essa coragem? E deu para ela. Chega a me arrepiar toda, o espírito inteiro, até desencaixou do corpo agora. Porque é um negócio que vamos combinar, né, gente? E deu. Aí eu falei, gente, o que eu faria nessa situação? A história da farinha pouca, o meu pirão primeiro. Quem leu Primo Levi, que é um químico, que já morreu, ele sobreviveu a Auschwitz. Ele foi preso na época do regime nazista, e ele conta no livro dele, É Isto um Homem, Afogados Sobreviventes, ele conta ali o que era sobreviver naquele espaço. Vocês têm noção do que é um grupo de pessoas se alimentar no mesmo lugar que elas fazem as necessidades fisiológicas, se alimentar no mesmo local? Ele traz um nível do não humano inimaginável. E esse homem conseguiu escrever ainda. Esse espírito conseguiu se preservar o suficiente. O que ele tem de verdade, né? O que é dele? Ele conseguiu trazer, partilhar esse conhecimento conosco para que nós pensássemos e tivéssemos uma reflexão mais forte. A gente falou que ia falar um pouquinho dos judeus e dos árabes, bem rapidinho. Esse livro aqui é um livro de uma sumidade, uma inteligência brilhante, considerado uma autoridade no assunto, o professor Márcio Scalércio, é um professor da PUC, e ele fala, ele traz com muito brilhantismo essa lógica, né, do porquê essa briga tão antiga. Ele parte mais ou menos de 1916, com a partilha do Oriente Médio entre a França e a Inglaterra, né, e ele começa a trazer para a gente assim, as origens do conflito de propriedade, que não passa só pela propriedade, passa também pela lógica religiosa. E é muito interessante que, lendo esse livro, eu fiquei pensando, o que é meu, né? o que é nosso, o que é meu, o que é do outro. O povo de Israel diz que merece a Palestina, porque, afinal de contas, eles são o povo eleito. A terra é santa, a terra é deles. E os árabes dizem que merecem por causa de Maomé, porque, afinal de contas, apareceu lá em Meca, tem toda aquela fundamentação religiosa. Nós somos o povo que merecemos. E aí, quem merece? Quem merece? E é uma briga que está se estendendo. E que tem a ver com a gente? Tem. Porque a briga do Oriente Médio não está lá, não. A briga por direito de propriedade começa dentro de mim. Quando eu começo dentro de casa a virar uma tirânica e achar que as pessoas têm que fazer tudo o que eu quero. A briga de propriedade começa com essa lógica de achar que eu tenho que ter algum privilégio com relação ao outro. Essa cultura do favor que nós desenvolvemos no nosso sistema capitalista, onde a gente faz, né? Vamos fazer porque ele tem, né? Ele tem dinheiro, então a gente faz, né? Sim, senhor, todo mundo é doutor, não é assim? Todo mundo é doutor. E o único que poderia ser chamado de doutor é Jesus, e não quis nem esse título. E aí a gente fica, não, vamos, né? Gente, isso é idolatria. As pessoas estão morrendo, estão brigando, porque eles estão disputando uma terra que eles dizem que é a terra santa. Jesus já está anos-luz longe daquilo ali, dizendo para a gente que a globalização é do amor. A gente tem que aprender a olhar para o outro. E aí, quando é que começa... Quando é que esse sistema econômico vai deixar de ser doente? Quando a gente entender que na ética da troca existe o outro. E se eu não entender isso, eu não vou conseguir aprender o que é ser cristão. Jesus não tinha posses. Jesus foi rejeitado pelos próprios irmãos. Foi incompreendido pelo aspecto político da época, pelos líderes religiosos, não tinha nenhuma culpa, não fez nada que justificasse a morte infame, e, no entanto, ele só dividiu o mundo no antes e depois dele. Só isso. Ele só trouxe a lógica do amor que a Vitória pregou lá quando ela falou para a mãe, traz para dentro de casa.
Para ela, uma criança de 4 anos, a gente fala, não, mas não dá, né? Não é bem assim. Não é bem assim. E aí eu não vou ajudar não, porque aí ele vai ficar sem vergonha e ele vai querer de novo. Aí eu vou falar das coisas boas que eu falei que ia falar, né? Gente, é muita coisa na cabeça. Então vamos lá. No finalzinho, tinha mais umas coisas sobre os ricos excêntricos, mas já meu mentor já falou, já não é importante. Vamos lá, então vamos para a coisa importante. Então diz aqui, o que é importante? Olha só, em São Paulo, um grupo de pessoas na cidade de São Carlos montou a chamada geladeira solidária, no meio da rua. Na vizinhança. O pessoal chega lá, pega uma frutinha, né? Aí eu não vou fazer não, porque vai ficar sem vergonha, não vai querer trabalhar. Troca de lugar, troca. Agora a gente não tem nada, tá igual refugiado, catando lá o que comer, aí tem uma geladeira na nossa frente, a gente vai gostar? Olha, Jesus, me arrepiei de novo, o Espírito desencaixou mais uma vez. Jesus falou um negócio que é simples, troca de lugar, ó, desenvolvimento da empatia, troca, acaba a discussão, acaba a briga na hora, não tem mais argumento, não tem mais argumento. Então vamos voltar. Aí voltou, né? Olha uma outra coisa, um grupo de irmãos lá no Texas ajudaram as vítimas do furacão. Então eles são donos de um restaurante japonês. Eles fazem cerca de 1.000 quentinhas por dia para ajudar o pessoal. A gente fica vendo isso? Ou a gente vê assim? Não vou falar não, porque eu não posso fazer propaganda de emissora nenhuma, né? Mas a gente fica lá, e mais uma denúncia contra não sei o que, né? E não vai acabar em pizza, não vai rolar nada, né? A gente fica. Não que a gente não tenha que saber, tá? Mas faz o que com essa informação? Faz o que com isso? Porque a questão é o contexto. Mais uma vez, o que eu faço com um saco de dinheiro no deserto do Saara? Nada. Então é o contexto, eu tenho que contextualizar. Aí olha outra coisa, 20 jovens brasileiros, essa eu fiquei super feliz, ganharam bolsas do governo dos Estados Unidos, uma iniciativa de jovens líderes das Américas, um programa de bolsa de estudos. E aí? E várias outras notícias legais. Então vamos lá. O que nós temos para finalizar? Nós só temos a nós mesmos. E é o que menos a gente investe, porque a gente investe em aparência, a gente investe em relacionamento, tem que investir, claro, mas a gente investe pouco naquilo que a traça não corrói. Os tesouros que estão nos nossos corações, porque a gente tem medo de ser bom, a gente tem vergonha de falar para o outro que ama, falar para o outro que sentiu falta, sentir falta de você. É mais fácil falar assim, fulano não vem no trabalho, não sei quantas sessões, não quer nada. Médium sem vergonha, não quer nada. Aí, depois fica dizendo que é espírita. O que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo? Né? Mas eu peguei o telefone para ligar, fulano, você morreu? Desencarnou? O que aconteceu? Né? Ah, porque é muito grande, a gente está... Isso é desculpa. Jesus só cuidou da humanidade inteira, vamos combinar? É desculpa. Então, na realidade, a gente precisa colocar o que está dentro. Nós estamos vivendo, como o André fala aqui para a gente, a era da sensibilidade da intuição. O Dr. Bezerra já falou isso para a gente. Trazendo para a gente que hoje nós estamos vivendo a era do espírito. Então a gente precisa parar e refletir. Eu estava vendo essa questão da tecnologia, lembrei de uma outra informação. Vocês sabiam que a tal da antimatéria, eu fiquei assustada com isso, quando eu fui estudar, né? A antimatéria é uma das coisas mais caras no mundo, na lógica de mercado. A grama dela vale não sei quantos bilhões. Porque tem que usar um tal de, como é que é? Acelerador de partículas, sei lá na Suíça, um negócio complicado, que os cientistas trabalham. Aquilo é caro, material caro. Olha só que coisa. 1 grama daquilo ali resolveu o problema do mundo. Só 1 grama. E o investimento. E o mercado armamentista, que a gente esqueceu de falar. Quanto se investe em bomba, em arma, e não sei o quê, porque tem que se proteger, tem que se defender. Só que a globalização é do amor. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai entender nada. Enquanto a gente não exercitar isso na nossa casa, no nosso centro espírita, no nosso trabalho, tem aquela pessoa difícil, vibra por ela. Enaltece o lado positivo, se protege daquilo que for muito nocivo. Isso dá trabalho, gente. Evoluir para quê? Pergunta final. E aí eu vou terminar com uma frase de um filósofo da antiguidade, que ele diz assim: quem quer ir rápido, vai sozinho.
Quem quer ir longe, vai junto. Então a gente vai terminar parando para pensar, a gente quer ir de que forma, hein? Rápido ou longe? Que o Senhor Jesus nos abençoe, que possamos estar certos de que somos muito amados por Ele e que todos nós temos todas as condições de transformar o mundo, de fato, nesse reino de Deus. Muita paz, que Ele nos abençoe. Todos nós estamos muito gratos à nossa Bianca, de uma forma bem prática, não é? Trouxe para nós o tema com relação à justiça e fica para nós todo o sentimento, todo o fruto do seu estudo e o seu desejo de dividir o seu conhecimento conosco. Vamos trabalhar para aprender e praticar a lição. Que Deus muito o abençoe. Nós vamos passar agora ao segundo momento, onde vamos estar recebendo os passes e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nos itens 7 e 8, que o nosso Allan Kardec intitulou O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda aos pés do altar, e de primeiro reconciliai-vos com vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. Allan Kardec comenta esse trecho do Evangelho de Mateus no item 8. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que, se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau sentimento, mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com o uso da época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e de primeiro reconciliar-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nós vamos agora solicitar aos médiuns presentes aqui na nossa casa que, com muita tranquilidade, se deixem conduzir pelos amigos, pelos companheiros que são responsáveis pela organização do serviço de passes aqui no salão. E vamos lembrar aqueles corações que estão em seus lares, aonde estiverem acompanhando o estudo através da internet, que cada vez mais, principalmente agora no momento do passe, vamos ter a certeza do socorro, do amparo dos benfeitores junto a todos nós. Isso é da lei do amor de Deus. E vamos também deixar o nosso coração dividir a nossa prece por aqueles que sabemos necessitar nesse momento da atenção, de uma prece, de uma vibração de paz. E essa ligação será bem mais intensa se nós tivermos acompanhado todo o nosso estudo, tivermos mantido atentos, em sintonia com a espiritualidade durante todo o momento do estudo que foi realizado.
Nós vamos então aguardar um momento para fazermos a prece e iniciarmos o nosso passe. Amado Jesus, chegamos ao momento do passe, momento esse em que os benfeitores espirituais aqui presentes, em teu nome, estarão junto aos médiuns, juntando os sentimentos, juntando os fluidos e trazendo para cada um de nós aquilo de que necessitamos, através desses fluidos amoráveis que partem do teu amor, que partem desses benfeitores e que partem também do desejo sincero dos médiuns de servir a causa do bem, de ser útil ao próximo. Abençoa cada um de nós, Senhor, neste momento, e permite que tenhamos em nosso coração a plena certeza de que cada um de nós iremos receber segundo as nossas reais necessidades. Abençoa então, Senhor, esse momento e que seja em teu nome, em nome de Deus, que iniciemos os nossos trabalhos de passes. Graças a Deus. Que nosso amado Mestre Jesus envolva todos os corações com as vibrações da paz e da harmonia. O Evangelho do Mestre é convite sereno à renovação íntima. É convite sereno à compreensão dos verdadeiros valores daquilo que realmente importa, dissipando a ignorância dos efeitos da forma que em nada nos acrescentam. Ao longo de sua trajetória, o homem, na sua relação com Deus, criou diversos tipos de artifício, diversos tipos de método, para se justificar e se sentir purificado diante do Eterno. Assim surgiram as oferendas, surgiram os tipos de rituais. Cada vez mais que o homem atribuiu valor a determinadas coisas, as coisas de maior valor, essas eram oferecidas. Passaram por frutas, por animais, por riquezas, mas o homem demorou ainda a perceber que o sacrifício mais agradável a Deus, o que devia de fato ser oferecido perante o altar, seria um coração puro, um coração livre de qualquer mau pensamento. O preceito de Jesus não é simplesmente uma moral vazia, uma moral que dita uma regra de bem proceder. É necessário que compreendamos bem isso. Quando elevamos o nosso pensamento e ainda mantemos algum tipo de animosidade em relação aos nossos irmãos, quando estamos nutrindo algum tipo de rancor, nosso pensamento, permeado por essas ideias, acaba, por assim dizer, dificultando a sintonia com o mais alto, dificultando a sintonia com vibrações mais leves. E assim, por nossa própria responsabilidade, acabamos ficando um tanto refratários ao auxílio que poderíamos receber. Além disso, o conselho de Jesus é convite à reflexão íntima, porque muitas das vezes nos consideramos vítimas do mundo e das pessoas. Quando acontece alguma situação que nos desagrada, não tardamos a culpar esse ou aquele irmão, a culpar essa ou aquela situação, ignorando completamente nossa possível parcela de responsabilidade no acontecido. Uma coisa que devemos ter em mente é que, enquanto não tomarmos responsabilidade pela forma como nos sentimos, seremos eternas vítimas do mundo e dos acontecimentos. É necessário compreender exatamente e refletir a respeito das nossas escolhas, das nossas ações no mundo, que porventura podem nos levar aos reveses. Se insistirmos em simplesmente culpar esse ou aquele, essa ou aquela situação, acabaremos perdendo o aprendizado da lição. Acabaremos tendenciosos a repetir exatamente os mesmos erros se ignorarmos o possível foco que pode sim estar em nós. Não devemos com isso nos acharmos os errados, nos acharmos as piores pessoas do mundo. Não é isso também que o Evangelho nos traz. Mas pelo contrário, que tenhamos um olhar de aceitação
daquela criança que está ainda aprendendo a andar e que naturalmente terá os seus tropeços. A proposta de Jesus, certamente, ainda para espíritos imperfeitos que somos, não é das mais simples de se fazer. Temos ainda muita dificuldade quando o assunto é perdão. Porém, uma vez que tentemos nos colocar no lugar do outro, conseguimos assim, através do exercício, diminuir os rancores, as prevenções, lembrando da oração dominical que nos traz a reflexão e a rogativa, pedindo ao Pai que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Se nós também temos culpa, se nós também temos falhas, não gostaríamos também que nossas faltas fossem justificadas? Assim, o Evangelho do Cristo nos traz, através, segundo sua própria palavra, do jugo leve, do jugo suave, reflexões amorosas que podem nos fazer assim, nos aproximar, primeiramente de nós mesmos, e em seguida nos aproximarmos do outro também. Que consigamos ter essas reflexões, assumindo responsabilidade sobre os nossos atos, aceitando-nos exatamente como somos, para que consigamos assim nos aproximar cada vez mais do nosso Mestre que nos espera de braços abertos. Graças a Deus. E assim, Mestre Jesus, muito te agradecemos por tudo que recebemos nesta tarde, nesse início de noite, em tua casa, Senhor. O conhecimento, o entendimento de que somos imortais, somos de Deus, e das possibilidades múltiplas que o amor de Deus colocou em cada um de nós, de realizarmos sempre algo em favor do próximo, entendendo cada vez mais pela revelação espírita, entendendo a tua mensagem através da doutrina espírita, que quanto mais fizermos o nosso próximo feliz, Senhor, mais felizes estaremos. Que possamos retornar aos nossos lares em paz, fortalecidos por todas essas vibrações, mas que também, Senhor, possamos deixar aqui as doces flores do agradecimento por tanto que esta casa em teu nome tem nos dado. Que suas paredes brilhem assim como o sol, sejam sustentadas cada vez mais pela tua luz, pelo teu amor, e que ela possa prosseguir resoluta, forte, cada vez mais confortando, consolando, orientando os corações que aqui chegarem. Que seja em nome da tua paz, Jesus, que seja em nome do teu amor e em nome de Deus que venhamos a considerar encerrados os nossos trabalhos de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e vamos lembrar que no dia 24 de setembro estaremos realizando o nosso encontro em torno de Jesus, com o tema sobre a reencarnação. Vamos todos com Deus.